meninos que vão subir para ter aula nesse momento. Senhor, eles não vão para lá para brincar, eles vão aprender a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor abra o entendimento, Senhor, dessas crianças e dê sabedoria também às professoras para a aplicação da mesma. Que a Tua presença esteja com eles lá em cima, no nome de Jesus. Amém. Sobre Tua vida vou profetizar, igreja de pé, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti uma cujas águas nunca cessarão. Pastor John, nós não vamos orar, mas vamos cantar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Aleluias. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Maravilha estarmos aqui. Evaldo, me ajuda no retorno aqui, porque eu estou com garganta só o restinho, viu? Ainda fui gritar ali. Irmãos, o Senhor está aqui. Continua aí, Miguel, não para não. O Senhor está aqui hoje, desde a manhã. Eu não quero aqui forçar a barra, não é isso? Mas eu quero aqui simplesmente deixar que o Espírito Santo, ele dê continuidade. O culto já está sendo direcionado por Deus desde o começo. Se vocês observaram, hoje foi entoado o hino na equipe. Ouça um barulho de avivamento, um vale de ossos secos. Depois eles vieram cantando, preciso de ti. Assim como a coça anseia por água, declarando que nós precisamos do Senhor. E Deus falou muito forte ao meu coração, e eu quero deixar que o Espírito Santo essa noite tome a direção. Como já foi aqui iniciado, ele vai dar continuidade. Não vai começar, ele vai dar continuidade neste lugar. Eu convido a você, em nome de Jesus, se permita ser encontrado essa noite. Se permita ser achado essa noite. Deus falava ao meu coração ainda agora à tarde, que grandes coisas Ele tem para poder fazer essa noite em nossas vidas. Algo sobrenatural está sobre este lugar nessa noite, irmãos. É só para aqueles que creem, acreditarem e mergulharem no oceano do Espírito e falar: Senhor, eu não quero nem saber, eu vou pular de cabeça e eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu orava a Deus agora à tarde, pastor Gerson, e eu falava: Senhor, mas como assim? O crente precisa viver de novidade. E aleluia, nós entramos e saímos muitas vezes da mesma forma, até mesmo melhor. Aí Deus falou comigo: clama, clama, porque eu vou fazer o sobrenatural. Aqueles que ousarem abrir o seu coração, eu vou derramar uma chuva, a chuva temporã. Que chuva é essa, pastor João? É a chuva do outono, que ela vem para preparar a terra, aleluia, preparar a terra para poder ser semeada a semente. E espiritualmente falando, é a mesma chuva do dia de Pentecostes, que veio sobre os discípulos, e eles foram revestidos de poder e autoridade. Essa chuva, essa noite, está sobre este lugar e sobre nossas vidas. Aleluias. E Deus me deu uma palavra. Eu clamando a Ele, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Eu não quero ficar preso no texto essa noite, mas eu quero ficar preso inteiramente na Tua mão, na Tua graça. O Salmo de número 126, apenas o versículo 4. Apenas o versículo 4. Você não precisa nem abrir a Bíblia, eu vou ser muito rápido aqui, é só um versículo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Podem sentar em nome de Jesus. E se você tem glória, aleluia, e fique à vontade. É perceptível já há alguns dias que Deus está movendo o sobrenatural neste lugar. E o Espírito é um só. Quando o Espírito fala com um, ele fala também, testifica com os demais. Porque aqui como obreiros estamos com o mesmo propósito, com a mesma fala, com o mesmo intuito, com a mesma intenção, que é proclamar as boas novas, que é direcionar você ao encontro do Senhor. E enquanto a equipe louvava aqui, veio ao meu
pensamento a palavra de 1 Reis, no capítulo 18. Quando o profeta Elias, ele fala para Acabe, Acabe desce, bebe e come, e se prepara, porque vai chover. Ele sobe para o Monte Carmelo, e ele começa a orar a Deus, com a cabeça entre os joelhos. Andarabassubi, andarabassai. A minha carne treme essa noite, irmãos. Vocês não estão entendendo. E eu digo que não é emoção, é presença de Deus. Andarabassubi, andarabassai. Esteri, andarabassubi, andelebestai. Ele se prostra no Monte Carmelo com a cabeça entre os joelhos, versículo 41 em diante. E ele começa a clamar a Deus por chuva, uma chuva de um avivamento. Ele clama e ele manda o servo, olha, vai na direção do mar, do oriente, e veja se há algum sinal. E ele olha e ele não vê. Ele volta, olha, não tem nenhum sinal. Ele vai uma, ele vai duas, ele vai 3 vezes. E o profeta Eliseu insiste em clamar ao Senhor, em orar ao Senhor. E na 7ª vez ele diz, não tem nenhum sinal, mas eu vi um detalhe. Tem uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E ele fala ao servo, olha, desce. Fala para Acabe preparar os seus carros, porque a chuva de Deus vai vir. Aleluia, ele se prepara porque a chuva de Deus vai vir. Aleluia, eu falava com Deus, Senhor, mas como assim? E Deus falou no meu coração, não é o tamanho, é a sensibilidade aos detalhes da voz de Deus. Aleluia, nessa noite, se você tiver a sensibilidade e abrir o teu coração e falar, Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo pelos olhos da fé, que o invisível passou a ser visível e eu vou tocar na nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu sei que a chuva do Senhor vai vir sobre a minha vida. O que tem a ver isso com o texto? Esse versículo 4 é um texto que eu conheço demais e eu moro nesse texto há muito tempo. Vocês conhecem, eu já preguei aqui próximo, anteriormente a ele. Esse versículo 4 em especial, ele fala, irmãos, de um momento presente e vivido pelo povo que voltou do cativeiro. Num período que eles deveriam ter coragem, força, entusiasmo, disposição para se posicionar. Havia muitas dificuldades nesse retorno do cativeiro. Pelos samaritanos, pelos povos que moravam na redondeza de Jerusalém. Eles colocavam diversos obstáculos para que o povo de Judá ou Jerusalém não conseguissem reconstruir o templo que outrora fora destruído. Eles voltaram animados, mas quando chegaram e eles veem a situação, o tamanho da gravidade, e com tantos obstáculos, e o povo defamando, caluniando, apontando, criticando, essa era a realidade desse texto. Um profundo desânimo, de tristeza vem sobre eles. E cai sobre eles, aleluia, esse desânimo, e eles se prostram diante da situação. E eles levantam esse clamor, do versículo 4. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É uma oração de socorro, é um grito de desespero. Eles não têm uma saída, voltaram do cativeiro, mas não têm ânimo, não têm disposição, não tem ninguém que os ajude. E eles levantam este clamor: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu aprendo aqui que, pode colocar o versículo 1 e 3 do Salmo 125, 126 aqui. Antes deste povo levantar este clamor, eles fazem uma retrospectiva, e eu gosto muito desse contexto de retrospectiva. Olha o que o texto diz: aqueles que Não, Salmo 126, que é o que eu estou lendo aqui, desculpa que eu falei errado. Quando o Senhor restaurou, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, éramos como quem estavam sonhando. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Continua, Kalene. Faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do Neguebe. Quando eu leio o versículo 1 até o versículo 3, irmão, o povo, eles estão olhando para trás. E eles se alegram com as vitórias do passado. Eles reconhecem que Deus fez grandes coisas, mas o momento agora
é de tristeza, o momento agora é de desânimo, o momento agora é de choro, o momento agora é de clamor, o momento agora é de pedir socorro a Deus, porque eles estão de mãos atadas. Somente Deus poderia restaurar eles. Eu vou chegar um pouco mais à frente, eles vão entender o que Deus quer falar essa noite. E eles clamam: restaura, Senhor, a nossa sorte. Sabe o que eu aprendo aqui, presbítero Maurício? Que quando esse povo olha para trás, eles caem uma ficha neles, e eles entendem que a vitória do passado foi muito boa, mas a vitória do passado não serve para o momento presente. O que passou, passou. O que importa é agora. Eles estão alegres pela vitória de ontem, mas olhando para o presente, a vida deles está como um deserto, seca, árida, sem vida, sem vegetação alguma. Para ver restauração é preciso um reconhecimento. E é isso que eles fazem. Eles olham para trás, reconhecem que Deus fez grandes coisas, grandes maravilhas, trouxe de volta do cativeiro depois de 70 anos. Mas agora o momento agora é de sequidão, é de aridez, é de morte. Não tem água. E é aí que eu falo sobre a questão da chuva de Deus. E eles levantam esse clamor: restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Eu aprendo aqui que os lugares secos, eles têm um potencial, eles não têm potencial para haver rios, porque é improvável haver rio, haver água no deserto. Mas é isso que eles estão pedindo: Senhor, restaura a nossa sorte. Da mesma forma que as torrentes, uma vez por ano, quando cai lá nas montanhas, aleluia, de Seir, ela vem pelo deserto e vem criando um rio, riacho, córregos, em meio ao deserto do Negueb, aonde havia morte, existe vida, cria-se vegetação. A vitória de ontem não é suficiente para hoje, porque ela passou. Eu posso até me alegrar, mas eu preciso de vitória hoje. Ou seja, temos que andar com Deus hoje. Ou seja, temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Ou seja, temos que evangelizar hoje. Ou seja, temos que buscar o Senhor hoje. Não adianta eu olhar para trás e falar: olha, um dia eu orava muito. Isso não adianta mais. Um dia eu jejuei muito. Isso não adianta mais. Um dia eu fiz aquilo, eu fiz isso. Isso não resolve mais. O que importa agora é o hoje. E como pastor, irmão, ministro do Evangelho, nós olhamos para a igreja, e foi pauta hoje, nessa manhã, na escola bíblica dominical. Olhamos para a igreja do Senhor Jesus. A igreja que se diz lavada, remida no sangue do Cordeiro. A igreja que se diz compromissada com o Senhor. E muitas vezes o que nós vemos como homens de Deus é um deserto árido. É pessoas sem vida. É pessoas que estão mortas espiritualmente. São profissionais, e eu vou falar, irmão, porque foi isso que Deus colocou ao meu coração. Não é desabafo, em nome de Jesus. Eu não vou falar isso aqui pensando que eu quero aqui direcionar alguém. Não, é a palavra de Deus. Áridas, sem vida, não tem vida própria. E é preciso um reconhecimento. Profissionais que frequentam um culto como esse 2, 3 vezes por semana, às vezes apenas uma vez, mas não tem vida, não tem uma fonte de vida que jorra para a vida eterna em seu seio. Eles não conhecem o verdadeiro Jesus. O evangelho que eles vivem é um evangelho superficial, artificial. É algo muito raso, é algo muito provisório, não é contínua. Porque se fosse contínuo, nós teríamos aqui, aleluia, uma igreja, aleluia, repleta de pessoas, e pessoas compromissadas, aonde você não precisa ficar cutucando, forçando barra, para elas fazerem aquilo que é de proveito à obra do Senhor. Eu sei que essa palavra não vai chegar a todo mundo, porque nem todos vão conseguir abrir o seu coração. Essa é uma questão pessoal. Mas de uma coisa eu sei: eu quero clamar ao Senhor, porque eu não quero morrer seco como um deserto. O reconhecimento é um fator primordial para a restauração. Sansão era um jovem cheio do Espírito Santo, mas se deu ao pecado e terminou a sua vida preso e cego. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está no palácio, diante de tudo que Deus proporcionou a ele, mas ele não vigiou. Cobiçou a mulher de um homem, deitou-se com ela e até tornou-se assassino, porque não vigiou. Ou seja,
as glórias do passado não valem para o presente. Porque se fosse assim, Sansão não teria morrido. Se fosse assim, Davi não teria, aleluia, pagado o preço. Mas eles reconheceram. Sansão reconhece no momento último da sua morte. E Deus o honra. E ele mata mais na sua morte do que em toda a sua vida, com um ato de bravura e de fé. Deus lhe restaura a força. Davi, no capítulo 51, no Salmo 51, versículo 4, ele fala: Deus, Senhor, eu pequei contra ti. E somente contra ti eu pequei. Não afaste de mim a alegria da tua salvação, ou o teu Espírito Santo. Sabe o que é isso? São homens que reconheceram que estava como um deserto árido, seco, e que precisavam da chuva de Deus. A nossa geração, e quando eu falo, irmão, de igreja, eu não falo só sobre vocês, eu me coloco no hall, eu sou o primeiro a receber a palavra. Nós precisamos urgentemente de uma chuva serôndia, de uma chuva de Deus. Nós precisamos urgentemente de um avivamento, de restauração. Sabe por quê? Se isso não acontecer, meu irmão, nós não vamos conseguir continuar de pé, porque daqui em diante só vai piorar a situação. E para aqueles que reconhecem isso, a palavra é Ageu capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor: vejam aonde seus caminhos levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Porque o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. E eu não falo desse templo aqui, eu falo desse templo aí, você, como templo do Espírito Santo. Como é que você está? Será que estamos apenas preocupados em manter uma vida de aparência, aonde eu canto, eu prego, eu louvo, eu estou presente, eu estou aqui, estou sorrindo, e o templo dentro de mim está destruído, não existe mais altar? A palavra é dura, é assim mesmo, é duro. É bom falar de coisa boa, é bom falar de carro, de casa, mas não é o correto. Tem hora que Deus precisa falar realmente, é direto com a gente, para poder abalar a nossa estrutura. Como é que está o seu altar diante do Senhor? Será que somos crentes só aqui, ou lá fora também nós somos cristãos? Hoje falamos pela manhã sobre luz. Jesus, ele não é apenas a própria luz, ele nos chama para ser luz, representantes do Senhor. Meu irmão, é tempo da igreja do Senhor se levantar em clamor e reconhecer a sua situação, que é precária, porque os escândalos estão batendo a porta. É escândalo atrás de escândalo, e nós precisamos mais do que nunca, aleluia, buscar ao Senhor e ter essa intimidade com o verbo encarnado, que é o Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. A vida eterna, irmão, ela é baseada no relacionamento com Deus e com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Por isso, nessa noite, aleluia, não é tempo mais de eu me sentar no banco e ser apenas um ouvinte ou um telespectador, mas é tempo de eu me colocar à disposição do Senhor, falar: Senhor, eis-me aqui, transforma o meu coração, muda o meu caráter, muda a minha vida. Do que adianta, irmãos, falar bonito, cantar bonito, pregar bonito, até ser reconhecido pelos homens, e amanhã bater a sua porta, chegar a sua vez, como o pastor Dilma falou aqui, chegar a minha vez, a minha senha, e eu não ir para onde eu achei que ia? Ou se eu chegar até o dia do arrebatamento e ouvir a palavra: eu não vos conheço. A Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós perdemos a essência do que é ser cristão. Mas ainda há esperança, porque ainda há vida para mim e para você. Se nada de ruim está acontecendo, alguma coisa está errada. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, ou te esclarecerá. O Senhor está batendo a porta do nosso coração. Ei, homem, não é tempo mais de negligenciarmos, irmãos, o que Deus colocou nas nossas mãos. Não é tempo mais de nós brincarmos, irmãos, como crianças, porque somos homens adultos. Quando eu era como criança, eu agia como criança, vivia como criança.
Mas agora eu sou homem, mulher, responsabilidade. Eu não estou aqui com um propósito, irmão, de pregar e tirar um glória e um aleluia de você. Não, não é esse o propósito. Chega de mensagem egocêntrica, aonde o homem é exaltado, aonde Deus é forçado a fazer alguma coisa. Não que isso aconteça aqui. A verdade é que nós precisamos reavaliar aonde caímos e voltarmos ao primeiro amor, e voltarmos às primeiras obras. Olharmos atrás e falar, realmente Deus fez grandes coisas, mas como que eu estou hoje? E é duro para nós obreiros, homens e pastores que pregam neste lugar, porque muitas vezes nós sentimos que a palavra bate em uma parede e ela revolta. Mas eu me alegro em saber que a palavra não é minha. Eu sou apenas o canal e o transmissor. Quem convence você é o Espírito Santo de Deus. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar. E por mais árido que esteja a terra, Ele vai regar a terra. E aonde há morte, haverá vida. O salmista clamou, restaura, Senhor. Eu me lembro de Jeremias em meio a destroços. Depois que o povo foi levado para o cativeiro, ele está em meio a destroços. E ele fala no capítulo 3 de Lamentações, versículo 29. Bota a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. É tempo de clamar. É tempo da igreja fazer como Elias, subir no monte, colocar a cabeça entre os joelhos, para não ser visto por ninguém. Se possível até tampar a cabeça, e só sair de lá quando o Senhor responder. Foi o que Elias fez. É tempo da igreja, irmãos, aleluia, buscar ao Senhor sem interesses pessoais, mas buscá-lo como o único fundamento da nossa fé, autor, consumador da nossa vida, aquele que nos comprou com seu precioso sangue. Os grandes avivamentos na história, eles vieram através de angústias e crises. É por isso que esse povo está clamando. Eu não quero esperar a angústia e a crise bater à minha porta, para que eu volte para o Senhor. Eu voltarei hoje, enquanto as coisas ainda estão bem. Eu não quero ficar como um filho pródigo que saiu da casa do pai, aonde tinha tudo na mão, e não valorizava. E agora sentado em meio aos porcos, comendo as alfarrobas, ele fala, na casa de meu pai, eu era feliz e não sabia. Nós temos hoje o privilégio de servirmos ao Senhor. E precisamos valorizar isso, mais do que nunca. E o que é valorizar isso? É permitir que a angústia daqueles que estão sofrendo adentre em nosso coração e desperte em nós um espírito voluntário, um espírito que ama o próximo, que se preocupa com o próximo, não egoísta, não egocêntrico. Foi o que Neemias fez no capítulo 1 do seu livro. Lá nos versículos de 4 em diante, ele diz que veio um dos irmãos lá de Jerusalém para trazer notícia. E ele pergunta, como é que estão os irmãos lá em Jerusalém? Ou em Judá? E eles falam, olha, os que ficaram em Judá, em Jerusalém, estão em grande miséria. Destruição. Mortos. Escravos um dos outros. E Neemias, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e lamentei. Jejuei, orando a Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, fiel é a tua aliança e a sua misericórdia, com que amas e obedece os teus mandamentos, com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias, ele pega a miséria dos seus irmãos e torna a sua miséria. Ele se compadece. Aonde está a igreja barulhenta, como diz o hino, que se preocupa com a alma que está descendo direto para o inferno? Aonde está o crente, irmãos, que não tem medo de falar do amor de Jesus? Aonde está o crente que louva a Deus aqui, mas lá fora é como um agente secreto? Jesus disse certa vez, se nós nos envergonharmos dele publicamente, ele também não vai, aleluia, nos representar diante do Pai. Algo nesse sentido aí. Qual tem sido o meu posicionamento? O meu nessa noite é, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb.
Porque muitas vezes eu me sinto como um deserto, seco, árido, sem força, sem coragem, muitas vezes com a fé abalada, mas eu falo, Senhor, eu preciso continuar porque a minha fé está em Ti. Eu não posso parar porque tem pessoas que dependem de mim. Eu preciso continuar porque o caminho já percorrido é muito longo, eu não posso mais voltar atrás. Mas também eu não quero ficar assim como eu estou. Eu não quero viver de glórias passadas. Eu quero viver de novidades de vida. Eu quero novidades de vida e nós estamos falando de uma vigília e criando uma expectativa numa vigília que vai acontecer daqui a alguns dias. Mas Deus pode fazer isso hoje na sua vida. Deus pode mover o sobrenatural hoje se você ousar e falar, Senhor, eu quero a chuva. Eu cansei de ser deserto. Eu cansei de comer, aleluia, só aquilo que vem nas minhas mãos, eu quero comer direto na fonte. Eu cansei de receber só aquilo que vem dos meus ouvidos, eu quero receber direto de Ti. Eu falei nessa manhã que o véu se rasgou, nós temos acesso. Há quanto tempo, irmãos, nós não entramos no Santo dos Santos? Cadê aquela mulher, aquele homem que quando aceitou Jesus, o seu prazer era buscar o Senhor, era orar ao Senhor? Cadê aquele jovem como Samuel que ouvia a voz do Senhor? Cadê a igreja, irmãos, que deixou de ser telespectador para ser praticantes da palavra de Deus? Eles aprenderam que a restauração, eles aprenderam que a glória passada não é o suficiente para o presente. Eles aprenderam que a restauração é um fruto de fervente oração. É por isso que eles levantam este clamor. Alguns dias atrás eu estava aqui no púlpito e Deus falava no meu coração sobre clamor, sobre jejum, e aí veio aquele amigo do pastor e pregou, inclusive falou da passagem que eu estava no coração, que era de Ezequiel, do profeta, do rei Josafá, o rei Uzias ou o rei Josafá, que colocou toda uma nação de jejum. Nós falamos de jejum como se fosse um sacrifício extremo. Falamos de oração como se fosse algo, um pagamento de penitência. Falamos de leitura da palavra como se fosse uma obrigação. Uma obrigação é levantar cedo e ir trabalhar para poder receber o seu salário e pagar as suas dívidas. Uma obrigação é você pagar o seu IPVA em dia. Uma obrigação é você pagar o seu IPTU. Uma obrigação é pagar a água que você consome, pagar a luz. Isso é obrigação. Agora, ler a palavra do Senhor, isso deve ser prazeroso e não obrigação, é diferente. Buscar ao Senhor, isso deveria ser um prazer, um momento de busca. Eu deveria, aleluia, tirar parte do meu tempo para poder fazer isso com excelência, com alegria, e não por obrigação, não por força ou violência, mas chegarmos ao ponto, irmão, de ficarmos lutando, incentivando para as pessoas serem alimentadas. Por quê? Porque nós não queremos dominar a massa. Dominar a massa é muito fácil. Faz uma lavagem cerebral, planta uma semente de manipulação, mas não é isso, a igreja do Senhor não é isso. Ela precisa entender, precisa caminhar. A proposta aqui é ensinar o caminho das pedras e falar, olha, o caminho é esse, agora vai e siga, eu vou te ajudar até onde eu puder, mas agora é com você. Você vai comer direto na fonte, beber direto na fonte. Essa é a proposta, por isso que o pastor, por isso que nós insistimos, ore, leia a Bíblia, jejum e ore. Para quando vier um momento da aprovação e da dificuldade, você está enraizado, está firme. As pessoas estão carentes, irmãos. Meu Deus, a gente viajou esses dias e aonde você vai, alguém está desabafando, está abrindo o coração, está falando da sua vida, porque estão carentes de falar alguma coisa com alguém. Eu peguei um Uber com a Michelle e do nada o cara começou a falar da vida dele. Sou separado, sou assim, sou desviado. E ele perguntou, você é pastor? Eu falei, sou pastor, e eu comecei a pregar para ele, E no final, quando terminou a corrida, eu falei, eu quero orar por você. Mas não é depois, eu quero orar agora. E eu orei, e ele ficou alegre, ficou ali, mas eu sei que aquilo é algo momentâneo. Porque o que estava nele, negativamente falando, era muito maior. E eu orei, impus as mãos, orei e profetizei sobre ele. E ele ficou alegre, ele falou, poxa, eu vou até ligar para minha esposa, que estava há 2 meses separada. Eu vou até mandar uma mensagem para ela. Eu falei, manda mesmo, cara, luta pelo seu casamento. E nós estamos aqui, abençoados, prósperos, caminhando, respirando, e às vezes não valorizamos o que Deus tem feito por nós. Eu estou caminhando para o final. O grande momento dessa passagem é nos ensinar que o clamor é uma necessidade para nós. A restauração é um fruto da oração fervorosa. Hoje nós
Temos fome de tantas coisas. Filosofias. Hoje as filosofias estão invadindo a igreja. São tantas filosofias que estão levando as pessoas a acharem que sabem alguma coisa. Até sabem. Mas são tantos caminhos e opções que elas estão com a mente embaralhada, sem saber o que é certo e o que é errado. Temos fome de tantas coisas, mas não temos fome de Deus vivo. Lemos tantos livros que falam de oração. Pregamos sobre oração, que eu estou fazendo aqui hoje. Temos uma boa teologia sobre a oração, que até ensina, mas oramos pouco. Oramos pouco pelo nosso casamento, oramos pouco pelos nossos filhos, oramos pouco pela nossa casa. Quando tira aqui para poder orar 5 minutos, você vê pessoas bochechando, abrindo a boca, porque não tem o hábito de orar. Não faz parte da sua vida a oração. Isso é notório, elas começam a embaralhar, não fala coisa por coisa, nem sabe o que está falando, irmão. Está perdida no meio da situação. Não tem um momento de oração. A diferença é notória. E nós precisamos voltar a essa prática. Olha, o pastor falou hoje que ele preferia ser pastor 40 anos atrás, foi isso? 40 anos atrás. Era diferente. As mulheres não faziam muitas coisas, os homens também não, né? Que era absurdo, inclusive. Mas a santificação era algo, a presença de Deus era algo notório, irmãos. Mas Ele está aqui hoje. Presente, falando comigo e com você, falando com a gente, irmãos. E não é para magoar, não é para chatear, não é para matar, porque o Pai não mata. A palavra de Deus, ela não mata, ela não machuca, irmão. Ela arranca a casca ali do machucado. Quem já machucou um machucado grande sabe, arranca a casca ali, sara, trata a ferida, mas não machuca. Não machuca. Nós precisamos voltar a essa prática. As velhas práticas dos nossos pais, das nossas mães, que os manteram firmes e que os levaram a perseverar até o fim. O meu medo é não conseguir perseverar. O meu medo é não conseguir direcionar os meus filhos. O meu medo é não conseguir fazer aquilo que Deus me entregou a responsabilidade. E por isso eu preciso me qualificar, eu preciso melhorar, eu preciso estar próximo de Deus. Quando alguém me perguntar, quando alguém me impressionar, quando chegar a circunstância, eu preciso ter certeza do Deus que eu sirvo, do Deus que, aleluia, eu estou representando, aleluia. Mas nós estamos batendo, irmão, brigando entre nós mesmos, para que os irmãos venham para poder aprender, sendo que deveria ser ao contrário. A igreja deveria estar unida, forte, santificada, saindo para fora, metendo o pé nas portas do inferno. Porque é isso que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a nossa luta hoje é dentro da igreja, lutando com os irmãos. É o pastor ligando, ô irmão, não fica assim não, venha, não some não, é preocupação atrás de preocupação. E o mais importante, não está sendo feito. Estamos no segundo mês do ano 2026. E fizemos um trabalho maravilhoso no finalzinho do ano. Nossa! Eu vi jovens chorando naquele dia. Eu chorei naquele dia. E eu aprendi durante esses trabalhos, que eu já participei inúmeras vezes, que quem mais é edificado somos nós. Quem mais é abençoado somos nós. Não faz nem sentido, né? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quando você recebe, você fica constrangido, com vergonha. Olha o tamanho da cara. Ainda mais quando é um homem, né? Meu Deus, é uma vergonha terrível. Mas quando você dá, não é que você vai constranger. Você dá, parece que você lava a alma, assim, ó. Quando você faz algo para o reino, parece que você, meu Deus, parece que o céu desce na terra, tu se sente útil. Mas como se sentir útil? Se a luta é contra nós mesmos e nós mal conseguimos vencer a nossa própria carne, porque não oramos mais, não jejuamos mais, e a carne está mais forte, como foi falado hoje. A carne está reinando. E se olhar de cara ruim, eu caio na porrada, é rápido. Porque eu estou, sangrando. E aí, como discípulo, estavam lá no jardim de Getsemane, Jesus vai orar, e eles não conseguem vigiar nem sequer 1 hora. Eu preciso pular de cabeça nesse desafio que vai começar amanhã. Nem que eu morra tentando, mas eu vou pular de cabeça, irmão. Eu não vou desistir antes de começar, não.
Tem gente que diz, antes de começar, eu não dou conta, não quero nem saber. Eu posso até não dar conta de orar 1 hora aqui, mas eu vou ficar aqui, nem que seja se arrastando pelo chão. Eu lembro de um tempo, irmão, que eu vinha para a igreja, que eu ia para a igreja, irmão, nós rodava, dava lugar, quebrava a cadeira, dava mortal, até escandalizava alguém. Mas Deus, aquilo não tinha preço, irmão. Eu era como criança. Eu não sabia que tornar-me adulto seria tão difícil como é hoje. E eu preciso voltar a ser como criança, a ouvir a voz do Senhor, sensível à voz do Senhor. O discernimento acabou, a sensibilidade acabou. Nós falamos hoje pela manhã que a igreja perdeu a visão, perdeu o discernimento, perdeu, irmão, nós perdemos muitas coisas, mas é tempo de nós reconquistarmos, porque a palavra é restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. A restauração é um milagre de Deus. Só Ele pode fazer isso. Eu não posso aqui impor o avivamento. Eu não posso aqui determinar o avivamento. Eu não tenho esse poder, eu posso profetizar, é diferente. E se você crê de todo o seu coração, o Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai, que está presente essa noite, porque a palavra é dele, ele pode fazer, aleluia, pode batizar hoje se você acreditar. Talvez de forma bem sutil, lá no seu íntimo, ele pode vir e transformar o deserto árido, seco, em um lugar, em um oásis, com água, com uma floresta. Consegue visualizar? Mas só Deus pode fazer isso, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe fica na região sul de Israel, conhecido por sua sequidão. São 11 meses, de 10 a 11 meses, sem vida, deserto. Eu não sei há quanto tempo, ou se você não está, ou se você está na situação que está, não sei há quanto tempo. Mas de uma coisa eu sei, quando a chuva de Deus ela vem sobre o deserto, existe vida, acontece a vida. Quando Paulo cantou aqui junto com a equipe, ouço o barulho, eu imaginei a água vindo, as torrentes, e sarando, fechando as fendas. Quando a água vem do deserto, tem aquelas rachaduras, ele vem tampando tudo, e aonde está aberto, como vem trazendo areia, ele vem plenando tudo. Eu ouço o barulho da chuva. Você pode ouvir? Aí você fala, esse pastor John está doido. Eu estou doido, meu irmão. É melhor morrer doido buscando a Deus do que ser uma pessoa sã sem ter a presença do Senhor. Eu ouço o barulho, talvez, aí você fala, pastor, eu não consigo ouvir nada. Isaías 59. Os nossos ouvidos estão tampados. É muita informação. São muitas as informações. E eu passava com isso ontem, quando lia lá em casa. Existe um bloqueio, irmão, no mundo espiritual e no mundo físico também. A gente está recebendo tanta informação que quando vem algo que é necessário e que é importante, não tem nem mais espaço. Tem comichões nos ouvidos. Se estiver aqui, eu repreendo. Os comichões que me impedem de ouvir e entender, de ouvir e compreender. Sem contar o pecado, as nossas transgressões que faz separação entre nós e Deus. Eu falo, Senhor, me perdoa nessa noite. Me perdoa pelas minhas muitas limitações e falhas. E eu reconheço isso publicamente e peço a Ti, restaura, Senhor, a nossa sorte como a torrente do Neguebe. Apesar da sua aridez, a chuva intensa nas montanhas circundantes formam torrentes, o leito do rio que se enche rapidamente, trazendo vida súbita às paisagens que outrora eram mortas. Essa mesma chuva, de forma espiritualmente falando, é a chuva que veio sobre os discípulos, lá em Atos capítulo 2. Eles estão com medo, lá no cenáculo preso, com medo de sair e morrer, com medo de sair e ser apedrejado, porque Jesus, o mestre, já havia morrido e ressuscitado. Mas eles começam a clamar a Deus. Eu estou com medo também, irmãos. É estranho para um pai falar para um filho que tem medo. Mas eu falo, olha, o pai tem medo. O pai também chora. Nós também tememos como servos do Senhor. Eu tenho medo do sistema em que nós vivemos.
e de como estamos vivendo. Eu tenho medo de onde vamos parar se nós não nos posicionarmos. E é por isso que eu vou nessa noite clamar ao Senhor. Porque para muitos de nós é impossível voltar a ter vida, mas para o Senhor não é impossível. Como o pastor falou no final, nós vamos orar por essa causa impossível. E eu sei que quando chegar a vigília, eu não vou esperar chegar a vigília, eu já vou chegar lá, é cheio, é pulando, é saltando, irmão, é gritando no Espírito, é dando glória, é aleluia, é louvando a Deus. Tem gente que acha um absurdo pular, glorificar, exaltar. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É quando eu estou, aleluia, em êxtase. No clímax eu falo, Senhor, eu estou cheio. Eu vou andar pulando, gritando, saltando. Oh, aleluia, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E eu finalizo agora e eu chamo aqui a equipe em nome de Jesus. Nos ajude aqui. Se coloque de pé onde você está. Como o pastor falou, o Senhor vai derrubar barreiras essa noite. Ele já derrubou. O Senhor vai derrubar, irmãos, barreiras que nós mesmos levantamos e que tem nos impedido de viver o novo de Deus, que tem nos impedido de ouvir a Deus, aleluia, e compreender a sua perfeita vontade para nossas vidas. Meus irmãos, em nome de Jesus, não saiam deste lugar sem abrir os vossos corações. Ninguém dos que estão aqui amanhã vai poder falar, olha, ninguém me avisou. Restaura hoje, Senhor, a nossa sorte. Restaura hoje a nossa comunhão. Restaura hoje a nossa aliança que foi quebrada, que eu quebrei. Restaura hoje, Pai, vai fechando os olhos aí. Restaura hoje, Pai amado, os dons espirituais que eu enterrei. Restaura hoje, Pai, o talento que eu enterrei. Você que profetizava e não profetiza mais. Você que falava em línguas, mas não fala mais. Tarabassubianda lavassai. Esterianda lavassubianda lavassou. Você que sentia o Pai do seu lado e hoje não sente mais. Esse é o momento de você falar, Senhor, restaura. Eu quero a tua presença aqui perto de mim. Eu não quero ser reconhecido, não. Eu não quero sucesso, não. O que eu quero é a tua presença. Eu não quero, Pai amado, Senhor, nada que este mundo me oferece. Sem a tua presença, Senhor, eu quero é a tua presença. Vem com a tua graça, ó Espírito Santo. Vem com a tua graça, ó Deus eterno. Eu quero ser mais ousado essa noite, irmãos. Você que está aqui neste lugar e sente a necessidade de vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Você fala, pastor John, eu sei que Deus falou neste lugar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. É um momento de restauração, de aliança. É um momento de restauração, de intimidade. É um momento de edificação, de altares que foram quebrados. É um momento de restauração, de altares que não existem mais. Deus quer nos levar, irmão, a viver o novo de Deus. Cadê você? Cadê, irmão? Será que eu estou pregando para os bancos aqui, para as cadeiras? Será que eu estou pregando aqui para as paredes, irmãos? Eu estou pregando para uma igreja, para um povo. Abra os vossos corações e deixe o Espírito Santo entrar. Seja impactado nessa noite. Vai recebendo aí de Deus, Espírito Santo. Está aí a tua noiva, Senhor. Está aí o teu povo, meu Pai. Tu que conheces, meu Deus. Tu que sabes, meu Pai, da necessidade, do impossível, das barreiras, meu Pai. E aqui, ó Pai, junto com os pastores, a minha retaguarda, eu profetizo e oro, Senhor. Ó Deus amado, começa a trazer um avivamento. Meu Deus, começa a restaurar agora, Senhor, toda a aliança quebrada. Toda, Pai amado, Seu fé que foi despedaçada. Toda a paz que foi perdida. Restaura agora, Pai, os sonhos que foram perdidos em meio à caminhada. Restaura agora, Pai querido, Senhor, a convicção e a certeza que o Senhor é Deus, meu Pai, em nossas vidas. Eu oro profetizando, meu Pai. Ó Deus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito, ó Pai, demoníaco, todo espírito, ó Pai, de acusação, toda a cadeia espiritual.
as algemas espirituais, cai por terra agora. E que haja libertação, que haja restauração. Visita, Pai, nessa hora a mente, Senhor. Essa mente que está aprisionada, meu Pai. Que está, Pai amado, Senhor, presa, Senhor, nas mãos do inimigo. Lança agora por terra toda a cadeia na mente, nos olhos. Todos os tampões, ó Pai, escama de peixe, Pai, nos olhos. Ó Deus, todo, Pai, comichões nos ouvidos. Cai por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que oramos, meu Deus. E repreendemos, ó Pai. E que haja, Senhor, um mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor. Na vida, Pai, de cada jovem. Começa por aqui, Senhor. Na vida, Pai, dos jovens, dos adolescentes. Vai, ó Pai amado, eu sou sobre cada fileira, Senhor. E aonde houver um coração quebrantado, aonde houver um coração sedento, aonde houver um coração, ó Pai, despedaçado, ó Deus amado, pela Tua presença, entra, meu Pai, e faça morada. Entra, Senhor, e restaura agora, meu Pai, a comunhão, o amor. Entra, meu Pai amado, e limpa, Senhor, arrancando, meu Pai, toda impureza, toda maldade, arrancando, Senhor, meu Deus, todo medo, toda soberba, ó Deus, arrancando, Pai, todo egoísmo, todo rancor, toda mágoa, cai por terra. E que haja paz, que haja vida, que haja mover do sobrenatural de Deus. Dalava subiandarai. Haja vida, Senhor. Haja vida, Senhor. Haja vida, meu Pai. Haja vida, Senhor. Assim como Abacuque clamou, meu Pai. Em meio a uma geração corrupta que não sentia a Tua presença, eu clamo essa noite. Meu Deus, ao decorrer dos anos, eu peço para hoje, para agora, aviva a Tua obra. Aviva a Tua obra. Oh Espírito Santo, aviva a Tua obra. Meu Deus, que os jovens, meu Pai, tornem a sonhar. Que os velhos, meu Deus, voltem a sonhar e os jovens a profetizar, Senhor. Meu Deus, nós somos a igreja, meu Pai, que tem uma história com um Senhor que nascemos do fogo. E nós não queremos morrer, Senhor, na beira da praia. Nós queremos, ó Pai, viver, Senhor. É navegar no oceano do Espírito. É com a água, meu Pai amado, o Senhor nos cobrindo, Senhor. Vem nessa noite, Espírito Santo. Como a água nos dias de Ezequiel, nós queremos, ó Pai, adentrar a Tua presença até chegar ao ponto de não tocarmos mais o fundo, Senhor. Mas venha, Espírito Santo, e nos inunda com a Tua presença, com a Tua graça. Podeis cantar em nome de Jesus. Aí mesmo, não, de pé. Não senta, não. É de pé que nós estamos reverenciando ao Rei da Glória, ao Criador do céu e da terra, ao Filho unigênito que morreu, ressuscitou e hoje está aqui para nos dar vida e vida em abundância. Canta com a equipe, irmão. Canta firme, Senhor. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Eu não senti ainda, mas ainda dá tempo. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Eu quero ver a Tua chuva, Senhor, na minha vida. Vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer.
Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Você recebe essa palavra? Abençoa o povo. Nós vamos estar orando agora. O Ministério de Louvor vai continuar adorando, baixinho aqui. O pastor John entrou numa área muito séria, muito específica. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma metáfora, é uma metáfora, eu não sei se é uma verdade isso. Mas dizem que alguns donos de circo do passado, eles amarravam um elefante pequenininho numa estaca e davam comida, e eles tinham uma apresentação, e quando terminava a apresentação, aquele elefante ia para lá, e esse elefante crescia no circo. Apesar de a estaca ser pequena e ser frágil, ele não saía dali. Ele achava que aquilo estava prendendo ele. Pode deixar apagada. Aquilo estava prendendo ele, não estava prendendo. Ele se condicionou a isso. O diabo tem tentado condicionar a igreja a não acreditar mais. Jesus disse uma palavra muito séria na parábola do juiz iníquo. Quando ele ministrou isso, ele disse algo muito sério. Ele disse que aquela mulher insistiu com aquele juiz, e ele julgou a causa dela, e ele falou: muito mais rápido o Senhor fará justiça por vocês, muito mais rápido. Aí ele termina a parábola com uma frase muito séria. Ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O diabo está lutando para tirar a nossa fé, para fazer com que a igreja se esfrie. A única igreja que foi reprovada nas cartas do Apocalipse foi Laodiceia. Não por ela não ter bens materiais, não por ela não ter um templo, muito pelo contrário, o templo devia ser muito lindo, mas por ela ser morna. Nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor está na casa. Nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor está conosco. Nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor reina ainda na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. Nós vamos clamar pelo final agora, mas nós vamos clamar antes de pedir a Deus que nos leve em paz, que Ele entre em causas que estão travadas hoje. Pastor, o meu problema não é financeiro, o meu problema é espiritual. Então o Senhor vai entrar naquilo que é espiritual. Senhor, pastor, o meu problema hoje é o meu filho, é a minha filha que largaram a tua presença. O Senhor tem poder de libertar outra vez. Você crê nisso, crente? Você crê que o Senhor pode restaurar a tua casa, a tua família, o teu casamento? Coloque a mão no teu coração. Você não vai falar com ninguém, você vai olhar para dentro de você, e você vai falar com aquele que ouve todas as coisas. E tu vai dizer: Senhor, a minha causa impossível é essa. Senhor, o meu problema está aqui. E o Senhor vai estar pelejando. Enquanto isso, o ministério de louvor vai estar adorando baixinho, porque esse louvor tem tudo a ver com aquilo que eu vou clamar. E eu quero que você apresente ao Senhor, seja qual for a causa. Nós vamos sair dessa noite desse lugar, como o povo de Israel diz: faz-me regressar ao Negueb, faz-me regressar, Senhor, para que o Senhor venha outra vez fazer florir a tua casa, fazer florir a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque ouvimos uma palavra, porque acreditamos, Senhor, que Tu ainda é o Deus que opera.
Tu ainda é o Deus que trabalha. Tu ainda é o Deus que está aqui dentro dessa casa. E nós te pedimos, Senhor, visita a causa do meu irmão e da minha irmã. Senhor, aquilo que o inimigo pensa que tomou posse, aquilo que ele pensa que ele fez secar, que ele fez parar, nessa noite, Pai amado, nós estamos dando uma ordem ao mundo espiritual, que todo mal venha sair, que todo mal venha soltar aquilo que é nosso, aquilo que estava preso no dia de hoje. Nós soltamos pela fé, acreditando que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda reina. Pai querido, visita causas específicas, causas particulares que os teus filhos estão falando contigo. Senhor, visita causas espirituais, visita família, visita causa financeira. Vai quebrando, Senhor, toda a fortaleza do nosso adversário. Tudo aquilo que ele prendeu até hoje vai sendo liberto hoje, vai sendo solto hoje. Dá vitória à igreja, dá vitória ao teu povo, porque nós cremos que o Senhor reina e que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Pai querido, muito obrigado. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Trabalha, Senhor, na vida de cada um de nós. Seja conosco, sustentando a tua igreja, sustentando o teu povo. Que essa semana seja marcada por uma semana diferente, uma semana de portas abertas, uma semana de vitória. Toma nas tuas mãos o trabalho desta semana na tua casa, o início da campanha, a quarta profética. Toma nas tuas mãos a vigília na sexta-feira. Opera maravilha no nosso meio, e toda honra, toda glória e todo louvor daremos somente ao teu nome. Leva o teu povo em paz, em segurança, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode levantar tua mão e dar um glória a Deus confirmando isso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a vinda do Senhor, e todos dizem amém. Brasília, Ceilândia, Pessul, profetizamos libertação, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Cantina da Família, abre as comportas do céu, abre as